Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado, página 59, versículo 71 da Surat Al-Imran, capítulo 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Os seguidores do livro, por que confundis o verdadeiro com o falso e ocultais a verdade enquanto sábeis? Esse versículo está continuação dos versículos anteriores sobre uns dos Ahlul Kitab, que eles sabiam o que é verdade, mas ocultavam. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. E uma facção dos seguidores do livro disse: crede no que foi descido sobre os que querem no início do dia e renegaiam no fim dele, na esperança de eles retornarem. Uma vez, 12 judeus, na época do profeta Muhammad, eles tomaram uma decisão, não? Assim, planejaram para fazer isso. Eles falaram assim, que a gente vai conversar com o profeta, ficar ao lado do profeta e depois falamos que já acreditamos no islamismo, na sua profecia, né? Vamos fazer isso no início do dia e à noite vamos falar para todo mundo que a gente pensava que o profeta fosse assim um profeta de verdade, mas agora a gente já ficou com ele, escutou a palavra dele, mas ele não é um profeta de verdade. Então, eles, como se chama assim, fingiram, né, para que eram crentes, mas não acreditaram de verdade. Entendeu? E agora esse versículo 72 do capítulo 3 está narrando essa história. Que mais uma vez Deus fala, e uma facção dos seguidores do livro, não fala que todos eles. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. E não confieis a ninguém, exceto a quem segue vossa religião. Diz Muhammad, por certo a verdadeira orientação é a orientação de Deus, que a outrem foi concedido algo semelhante ao que vos fora concedido, o que eles podem argumentar convosco sobre isso, perante vosso Senhor. Diz, por certo o favor está na mão de Deus, concede-o a quem quer, e Deus é munificente, onisciente. Essa frase que falou قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ se chama em árabe جملة معترضة, que não tem assim, muita relação com o resto do versículo. Por exemplo, eu estou narrando uma história. Eu falo assim, que quando eu era criança, eu estava comendo uma melancia, e melancia, sabe, não é bom para gripe. E chegou meu pai e falou, faz isso, isso. Essa frase, que melancia não é bom para, assim, gripe ou faz mal, isso não tem nada a ver com essa narração, né? Mas a gente usa por uns motivos. Isso se chama Jumla Mu'tarada, não sei como se chama em português, mas... Então,
esse versículo, essa frase do versículo está dizendo قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ é uma frase mu'taraba, que é a orientação só é a orientação de Deus. Deus orienta quem quer. Deus mostra seu sinal para quem quer. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ele privilegia com sua misericórdia a quem quer, e Deus é possuidor do magnífico favor. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. E dentre os seguidores do livro, a quem se lhe confiares um quintão de ouro, restituir-te-á. Então isso é muito... Tem uma história, deixa eu narrar. Uma vez, um judeu, alguém deu para ele um dinar, que era a moeda naquela época, para guardar, como se chama, para ficar, essa moeda fica contigo, esses $100, por exemplo, e depois leva para Lucas, ou me devolve semana que vem, tá bom? E esse judeu traiu, e pegou dinheiro. Mas, na outra história, outro judeu, um muçulmano, deixou com ele 1.000 dinar, que era muito mais, 1.000 vezes mais que uma moeda. Por exemplo, deixou com um judeu $1 milhão. E ele não traiu. E levou para aquela pessoa que devia levar. E agora esse versículo está narrando essa história. Quer dizer, e dentre os seguidores do livro, dentro do judaísmo, cristianismo, a quem se lhe confiares um quintão de ouro, restituir-te-á, e dentre eles a quem se lhe confiares um dinar, não te restituirá, a menos que permaneças ao pé dele. Tinha muitas palavras difíceis, Isso porque dizem, então, o primeiro ponto, a primeira lição que a gente pega desse versículo é que não podemos julgar todos os judeus, assim, são iguais, não são fiéis ao cristianismo. Por isso que sempre o Alcorão fala uma facção do Ahlul Kitab, uma parte deles que faziam isso com o profeta e hoje também estão fazendo com nós. Não é todos eles. Um sheikh, por exemplo, fez uma coisa errada. Você não pode julgar todos os sheikhs. Os judeus também, mesma coisa. E mas por quê? Esse grupo que está fazendo isso contra os muçulmanos, por quê? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Isso porque dizem, não há repreensão alguma contra nós no que concerne aos iletrados. Eles falam assim, iletrado, eles árabes, porque do profeta, eles iletrados, eles não sabem nada. Nós somos de uma raça melhor. Eles pensavam assim, até hoje tem uns deles que pensam assim, que você não é filho, assim, descendente dos judeus, então você não é judeu. Eles achavam que fossem superiores e dizem mentiras acerca de Deus enquanto sabem. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Eles sabem que isso é mentira. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. E agora fala assim,
dentre eles, se alguém tem temor de Deus, piedade, é outra coisa, né? Como eu expliquei, não podemos julgar todas as pessoas de uma religião, assim, uma maneira. Sim, quem é fiel e seu pacto e é piedoso, por certo, Deus ama os piedosos. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Então, a mais importante coisa perante Deus é piedade, temor a Deus em nossas ações boas. Por certo, os que vendem o pacto de Deus e seus juramentos por ínfimo preço, ele já firmou um pacto com Deus, por exemplo, testemunho que eu sou muçulmano, eu faço tudo que está dentro dessa religião e não está cumprindo tudo, não está fazendo tudo. E ele, porque só por causa de um ínfimo preço, né? Ibrahim, eu te pago $2 milhões, mas você tem que se afastar da mesquita e ficar, por exemplo, ateu, tá? $2 milhões é pouca coisa? Sim. Comparando com essa fé, é ínfimo preço. Esses não terão quinhão algum na derradeira vida, nem lhes falará Deus. Essas frases são muito bonitas, que Deus não vai falar com eles, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, não vai olhar para eles, وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, e não purifica eles, e eles vão ter doloroso castigo. Só mais um ponto para finalizar, que hoje eu estava explicando de manhã que Deus não é físico. Quando falam que Deus não olha para ele, Deus não vai falar com eles, não quer dizer que Deus vai falar assim, Deus tem língua para falar, né? Não, isso por exemplo, tem outros versículos no Alcorão que a gente não pode pegar só o visto do versículo. Como eu expliquei uma vez, tem mutashabihat e tem muhkamat entre os versículos do Alcorão. Tem uns versículos que só os sábios têm que interpretar. Hal yastawi al-a'ma wal-basir? Olha, esse é um versículo do Alcorão. Um cego e uma pessoa que não é cego, vidente, né? Cego e vidente são iguais? Isso é um versículo do Alcorão. Mas Deus quer dizer que cego vai para o inferno e vidente não vai para o inferno. Então, como Deus vai mandar o cego para o inferno, o vidente não? Então, isso é que precisa de interpretação. Cego não é cego de olhos. Cego é quem que não olha para a verdade. Tem muitos sinais de Deus na sua frente, mas ele não olha porque ele não quer olhar. Ele não entende porque ele não quer entender. Então, esse versículo, a gente não pode interpretar só pelo visto. Cego, e então cego vai para o inferno e vidente vai para o paraíso. Não é assim. E esse versículo também, Deus não olha e não fala com essas pessoas que venderam o pacto de Deus por ínfimo preço. Deus não vai falar com, então, Deus tem língua, que é o que eu estou falando isso? Não. É por isso que a gente podemos, um sábio, interpretar os versículos do Alcorão para nós. E quem melhor para interpretar do que o profeta e seus apóstolos infalíveis. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.